aí, que desde que eu pisei o pé aqui, sempre que eu entro nessa casa, eu me sinto bem, eu me sinto acolhido, sinto que tem uma vibração muito especial aqui, né? E que alegria, que privilégio poder estar falando um pouquinho para as pessoas que frequentam essa casa no aniversário de 80 anos, né? De trabalho no bem, de trabalho em nome de Jesus. E nós vamos estar falando da vivência daquilo que Jesus nos ensinou e de como isso pode nos ajudar a manter uma melhor saúde mental. Deus escolhe a gente, né? Não é a gente que se escolhe. Ele me fez o convite, eu fiquei muito grato, mas eu me sinto aqui como naquela situação no Evangelho de que os apóstolos tinham 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. E que eu tenho aqui de conhecimento de saúde mental e de vivência cristã, que é o que nós vamos falar hoje, não é mais do que isso: 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus conosco transforma isso em alimento para uma multidão. E eu rogo a Ele, peço a Ele que o que a gente puder conversar aqui, que eu puder trazer para vocês, que esses 5 pães e 2 peixes possam saciar a todos. Então vamos falar um pouquinho desse tema. Antes de iniciar aí os slides, eu queria contar uma história que eu já contei numa outra palestra que eu dei sobre homeopatia e espiritismo, que um dia eu atendi uma senhora, ela tinha dores pelo corpo, tinha 50 anos de dores pelo corpo e uma peregrinação pelos ortopedistas, pelos reumatologistas, pelos acupunturistas, fisioterapeutas, e com dores muito fortes. Ela relatava isso na consulta com muita dramaticidade, o quanto que essas dores lhe afligiu. Como homeopata, que é a minha especialidade, eu perguntei a ela, primeiro da origem das dores, que estava perdida na memória dela, até que nós chegamos aí aos 20 anos de idade. Ela tinha 70. Começaram essas dores quando ela estava grávida do primeiro filho. Foi um pouco difícil chegar a isso, porque ela não se lembrava bem, mas depois ela falou: doutor, eu lembrei, foi aquela situação em que eu estava grávida, eu tive vontade de comer maçãs verdes e pedi ao meu marido que fosse o terreno do meu irmão. Ela morava no Nordeste, numa região que tinha uma distância entre as casas, e o irmão morava a uma certa distância, mas tinha uma macieira que tinha maçãs verdes. Ela pediu ao marido que fosse lá pegar maçãs verdes para ela, e o marido não foi, não quis ir, e até aí tudo bem. Mas depois o irmão um dia foi visitá-los, foi visitar o casal e levou um cesto de maçãs verdes. Ela nunca ficou sabendo que esse cesto de maçãs verdes chegou em casa, entregou para o marido, no momento que ela não estava, ou estava, não sei o que tinha acontecido, eu não me lembro mais, dessa história antiga. Mas enfim, ela não ficou sabendo até um certo momento. Quando ela soube que o irmão tinha levado as maçãs verdes e que o marido tinha sonegado essas maçãs verdes, aí começaram as dores e nunca mais pararam. Quando ela me contou isso, eu falei: olha, achamos a causa das suas dores, né? Foram as maçãs verdes, né? As maçãs verdes não entregues pelo seu marido. Foi esse rancor, essa mágoa que foi te adoecendo aí durante esses 50 anos. Eu falei: mas será, doutor? Bom, mediquei com um medicamento homeopático, que ele é um medicamento que é para as dores, mas ele é sobretudo um medicamento do rancor, da mágoa, né? E ela até me dizia: mas doutor, eu já perdoei meu marido. Eu falei: mas seu corpo ainda não sabe disso, né?
Será que esse perdão foi total mesmo, né? Seu corpo continua doente. Teve um retorno comigo, mais ou menos em 45 dias, sem dores pelo corpo. Aqueles 50 anos de peregrinação pelos ortopedistas, etc., sumiu. E ela tinha um pouquinho de dor no calcanhar só, para dizer que não estava totalmente sem dores. Então, eu conto essa história para ilustrar o quanto o nosso pensar, o quanto a nossa emoção pode nos adoecer, inclusive fisicamente. Para isso que é um público espírita, a gente tem aí um monte de relatos na literatura espírita de que a homeopatia atua no perispírito, onde a doença começa primeiro, antes de atingir o nosso veículo físico. Eu estava contando essa história em um dos CAPs onde eu trabalho, exatamente para ilustrar isso, de que as doenças podem ter uma causa nos nossos pensamentos, né? Naquelas coisas ruinzinhas que a gente fica guardando dentro da gente. E uma das pacientes, é uma roda de conversa que toda segunda-feira de manhã eu tenho. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial daqui de Franca. É um centro que trata saúde mental em oficinas terapêuticas, em ambiente coletivo. E lá eu tenho uma roda de conversa toda segunda de manhã. Contei essa história, que é uma história que eu gosto de contar, porque ela ilustra bem, né, a interação mente e corpo. E uma das pessoas que ali estava falou: doutor, eu quero esse remédio para dor, né? Algo mais ou menos assim, né? Eu quero esse remédio para dor, porque eu tenho dores violentas no corpo. Eu falei: olha, aqui no CAPS eu não posso atender com homeopatia. Aqui as consultas médicas são da medicina convencional, as consultas homeopáticas elas têm uma duração muito grande, as agendas de consulta aqui no CAPS são lotadas, a gente não tem a estruturação aqui para fazer esse atendimento aqui. Infelizmente, eu não vou poder te atender aqui no CAPS com homeopatia. Mas as minhas dores são terríveis, eu vivo com dor e tal, e aquela mesma dramaticidade daquela minha paciente. Aquilo me cortou o coração, assim, mas eu não podia de fato atendê-la com homeopatia ali no CAPS, né? Fora de lá não teria problema. Passou-se um tempo, numa outra segunda-feira, ela pediu a palavra lá na roda de conversa e falou: doutor, eu tenho ódio do senhor. Cada vez que eu penso que o senhor tem algo que o senhor poderia me dar para me curar, e o senhor não quer me dar, eu penso no senhor e eu tenho um ódio muito grande. E aí, imediatamente, né, o cérebro falou: tá aí, né, a causa das dores de tanto tempo, né? Essa facilidade de odiar, essa facilidade de ter raiva, né? De uma pessoa que para ela era alguém com quem ela nem tinha um vínculo muito mais próximo, né? Então, isso ilustra bem, eu acho, o quanto o nosso pensar melhor ou pior pode nos adoecer. Agora vamos dar seguir aqui com os nossos slides, que a gente tem algumas coisas para falar. Nós vamos abordar saúde mental, e o primeiro slide é exatamente a definição de saúde mental da Organização Mundial de Saúde, né? Que é um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de dar uma contribuição para a sua comunidade. Essa última frasezinha aí em negrito, né? Gostaria que vocês guardassem. É capaz de dar uma contribuição para a sua comunidade. A saúde mental envolve cooperar com a comunidade, né? Olha que interessante. Em diversas passagens dos Evangelhos,
evangelhos, nós temos afirmações que traduzem o convite de Jesus à vivência cristã. Nós vamos colocar algumas delas aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, aí um convite à vivência cristã. Não somente louvar a Deus, louvar a Jesus, mas praticar o que Ele ensinou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então negue-se a si mesmo. O que é isso? Não seja egoísta, não seja focado só no próprio umbigo, né? Olhe mais para o outro, não olhe tanto só para si. Tome sobre si a sua cruz, aceite aquilo que a vida te impõe como consequência de um passado kármico que todos nós temos, né? Aceite isso e siga-me. Siga-me é o quê? Ande nos meus passos, faça aquilo que eu fiz, faça aquilo que eu ensinei. Se queres ser perfeito, vai e vende o que possuis, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois, vem e segue. O convite de Jesus para que nós o sigamos. Na situação em que Jesus foi confrontado pelos fariseus que queriam testar os seus conhecimentos, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos estão toda a lei e os profetas. Olha que interessante, né? Que resumo precioso de tudo que os profetas já haviam dito antes. Ama a Deus. Mas como que eu vou amar a Deus que eu não vejo, que eu tenho dificuldade de perceber? Tem alguma coisa que é muito semelhante a amar a Deus. Ama teu próximo. Ele está aí na tua frente, é muito fácil. E isso, nesses dois mandamentos, está tudo o resto. Você não precisa ficar decorando um monte de coisas, né, para ser um seguidor de Jesus. Né? Basta amar a Deus e amar ao próximo que é semelhante a Deus. Se eu tiver dificuldade de amar a Deus, ame o próximo. Pronto, resumi tudo no mandamento. O Sermão da Montanha é o momento em que Jesus trouxe ali as diretrizes da vivência cristã de uma forma mais elaborada, mais didática, né? Mais sequencial, né? Um ensinamento mais contínuo. E eu procurei colocar aí em duas colunas, né? Os ensinamentos, alguns, né? Do Sermão da Montanha, não com as palavras que estão lá, mas traduzido de uma maneira mais fácil, para a gente ver o que é ser cristão e o que não é ser cristão. Então, ser humilde, né? O Sermão da Montanha começa assim: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, né? Ser humilde, então, é ser bem-aventurado do ponto de vista de Jesus. O contrário, né, de ser humilde é ser orgulhoso. O orgulho é algo que a gente que busca ser cristão deve combater em nós mesmos. Ser manso, né? Bem-aventurados os mansos, né? O contrário de ser manso é ser irritado, é ser intolerante, é ser briguento, né? Isso não é uma pessoa mansa. Suportar as aflições da vida, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Porque serão consolados, né? Então, aqueles que rebelam-se contra as aflições, que são inconformados, né? Eles geram dentro deles uma ira, algo ruim contra a situação da vida, contra Deus, contra eles mesmos.
vão gerando doença. Confiar na justiça divina. Então, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus afirma: serão saciados. Mas as pessoas querem fazer a justiça pela própria mão, né? Não confia que Deus dá conta disso. Ser misericordioso, o contrário disso é ser inclemente, é não perdoar, né? Ficar ruminando aquelas maçãs verdes, né? que não nos deram há 50 anos atrás. Ter pureza de intenções, né? Bem-aventurados os puros de coração, né? Então a gente nem uma criança, né? Jesus fala, né? Para a gente ser como as criancinhas, que não tem maldade, né? E nós vamos sendo adultos e nós vamos tendo assim um monte de estratagemas para lidar com os outros, com as pessoas, né? Um monte de artifícios, vamos tirando aquela pureza do nosso coração. Ser pacificador, né? Bem-aventurados os pacificadores, e aqueles outros que não são pacificadores, que são contrários, aqueles que provocam a discórdia, provocam celeuma, conflito, desentendimento. Ser alegre mesmo diante dos infortúnios, né? É uma das virtudes cristãs. Por outro lado, não é ser cristão ser uma pessoa triste, melancólica, emburrada, aborrecida com a vida. Iluminar o mundo ao seu redor. Vós sois a luz do mundo, né? Jesus nos disse, né? Tem gente que obscurece o mundo ao seu redor, né? O seu jeito de ser. Então, procuremos, né? Ser luz e não ser trevas. Não se encolerizar, né? Jesus fala lá, aquele que serve o seu irmão raca, né? Aquele que se encolerizar, né? Já está errado isso, né? Tem pessoas que vivem se encolerizando, né? Conciliar-se com os inimigos, orar pelos inimigos, né? E o contrário disso, né? Não se conciliar, guardar mágoa, não perdoar, ser fiel, né? Tem aquela passagem do adultério, mas que a gente pode estender para uma fidelidade a tudo e a todos que nos depositam a confiança. Por outro lado, ser infiel, ser desonesto, né? Ser simples e verdadeiro no que diz, né? Que o seu dizer sim seja sim, que o seu dizer não seja não, que não passe disso. Por outro lado, né? A mentira, né? Contra esse preceito cristão. Não revidar o mal que lhe seja feito, tem toda aquela passagem, se lhe tomarem túnica, entregue também capa, se baterem numa face, ofereça a outra, né? E por outro lado, o revide não é cristão, né? Não guardar ódio do inimigo, é uma virtude cristã. Odiar o inimigo é o contrário disso. Jesus nos aconselha a acumular tesouros nos céus, os tesouros da bondade do coração, e não tesouros na terra, que são os tesouros materiais, né? Não ser cristão é fazer o inverso, né? É viver para acumular os tesouros aqui e não os tesouros do coração. Olhar o mundo com otimismo e bondade, né? Jesus fala assim: se os seus olhos forem luz, tudo ao seu redor será luz. Se os seus olhos forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Vê com bondade, né? Então a gente pode ver naquela célebre comparação, um copo meio cheio, meio vazio. Alguns vão ver meio vazio, né? Estão olhando sem a bondade, outros estão olhando ele meio cheio, estão olhando com bondade a situação. Confiar em Deus e não se preocupar sem necessidade. Jesus fala, né, que Deus alimenta os pássaros, né, que Ele veste os lírios do campo, que nenhum deles precisa se preocupar, né, em se vestir, com o que haverá de comer, né? E nós muitas vezes esquecemos que a gente tem um Pai guardião, que a gente vive cheio de preocupações
não julgar, o contrário disso, julgar, condenar, criticar, né? A rede social é muito boa para isso, né? Para a gente não seguir esse mandamento, né? Para descer a linha na opinião do outro, né? Orar a Deus pedindo auxílio, né? Ele até dá a nós no Sermão da Montanha a oração do Pai Nosso. Ele diz assim: pedi e obtereis, né? Batei e abrir-se-vos, a confiar na oração. Então, confiar que Deus dará o que for pedido, né? E não é cristão não confiar em Deus. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei dos profetas. É uma derivação de amar ao próximo, né? E por extensão, o que não quisermos que os outros nos façam, não façamos a eles. Tanto o conceito de saúde mental quanto os preceitos da vivência cristã pressupõem a atividade em favor do outro, da comunidade. Enfim, o conceito da Organização Mundial da Saúde, de saúde mental, envolve, né, estar apto para exercer atividades em favor da comunidade. Aquele que só focaliza o próprio umbigo, ele está em saúde mental? Ele não está, ele está adoecido. Uma pessoa que está adoecida no mínimo de egoísmo. Não existem só as doenças que os psiquiatras classificaram com um determinado nome, né? Quantas doenças a gente tem, né? Às vezes a gente fala em saúde mental e a gente faz uma distinção. Aquela pessoa é saudável, aquela lá tem um problema de saúde mental. Mas vamos pensar, nós espíritas, vamos ser realistas, né? Que mundo é a Terra? É um mundo feliz? É um mundo perfeito? Está em que categoria, né, na escala dos mundos? É um mundo de provas e expiações. Estamos nós aqui que temos muito a expiar, né? Nós nadamos e nos afogamos no mar dos nossos karmas passados, de milênios de existências que nós ainda não conseguimos saldar. Jesus jogou a tábua de salvação e a gente hesita em agarrar essa tábua de salvação. A gente fica procurando as distrações do mar em que nós estamos nadando e nos afogando. Então a gente não tem muita gente com saúde mental no planeta Terra. Não é um planeta da saúde mental, é um planeta da doença mental. Todos nós estamos um pouco adoecidos, senão nós estaríamos ou no plano espiritual como espíritos puros, ou estaríamos no mundo feliz, né? Nós teríamos sido promovidos. Mas nós estamos aqui fazendo o nosso esforço, que é sobretudo o esforço para com o outro, não para conosco mesmo. É por isso que nós estamos aqui. E essa é a forma de nós nos resguardarmos na questão de saúde mental. Antes mesmo de trabalhar com saúde mental, eu trabalhava com homeopatia. Eu costumava dizer que o melhor manual de medicina preventiva que existe é o Evangelho de Jesus. E o caso dessa senhora das maçãs verdes ilustra o porquê que eu já pensava assim, né? Porque se ela tivesse usado um preceito que é o do perdão sincero, sem deixar um resquício de mágoa no coração, ela teria vivido 50 anos sem dores. Mas ela optou por manter a mágoa no coração e passou 50 anos de dores, não é? É a causa e o efeito. O efeito é karma. A gente está sempre semeando e colhendo, né? Sempre semeando e colhendo. Vivência cristã perante algumas questões de saúde mental. Nós vamos falar um pouquinho desses itens. A saúde mental envolve muito mais que isso, mas acho que o ponto é ilustrar
do ponto de vista espiritual e cristão, como que nós nos adoecemos e como que nós podemos fazer para não nos adoecer. Dependência química. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se houver vigilância e oração, a gente tem aí uma forma de escapar da dependência química, né? Se nós evangelizarmos nossas crianças, ensinarmos a vigilância, a oração, quantas criancinhas a gente pode tirar do mundo das drogas antes que elas o conheçam, né? Aqui é um trecho de uma experiência do André Luiz, do Alves e do Hilário, ao visitar um restaurante, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Vamos ler, é um trechinho um pouquinho longo, mas vamos ler porque ele é ilustrativo. Transpusemos a entrada do restaurante. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as basturadas que estavam lançadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam no hálito de alcoólatras impenitentes. Indicando-as, informou o orientador. Muitos de nossos irmãos que já desencarnaram do vaso carnal se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física e se cosem àqueles nossos amigos terrestres, temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes, porque se deixam influenciar. Nós vivemos neste mundo em sintonia com o mundo que nós não vemos, o mundo invisível, com os espíritos que estão ao nosso redor. Nós escolhemos os pensamentos que queremos ter, nós escolhemos aquilo que queremos fazer, mas também nós nos permitimos influenciar por espíritos de acordo com a nossa sintonia mental. Então, se nós escolhermos um caminho bom, um caminho saudável, não haverá a chance desses espíritos nos influenciarem também, né? Se cosendo a nós, né? Quase que se tornando almas simbióticas da nossa, né? Ali fumando quando eu fumo, bebendo quando eu bebo, usando a droga comigo quando eu uso, né? Então, a vigilância e a oração podem nos proteger, a vigilância dos nossos pensamentos, das nossas intenções, né? O que nós estamos fazendo, com que nível de espírito nós estamos nos permitindo sintonizar. Luto. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Gente, nós que somos espíritas, nós sabemos que a morte não existe, né? É como trocar de roupa. A roupa velha fica e nós vamos vestir uma roupa mais nova, mais leve, mais agradável, né? Muito melhor. Muitas vezes nós estamos aqui, quando um ente querido se vai, nós sentimos a saudade, né? Saudade daquele que se foi. Nós estamos pensando em quem? Em nós, não nele. Ah, como eu vou sofrer pela ausência dele. Ah, eu estou de luto, eu estou triste, mas não estou triste por ele, porque eu sei que eu sou espírita. Eu sei que ele está indo cumprir a destinação que todos nós cumprimos, que ele vai estar amparado, né? Pela bondade de Deus, pelo nosso Mestre Jesus, como todos nós sempre estamos. E por isso que Jesus fala: deixa que cuidar
cuidar da matéria que ficou, que não tem mais ninguém ali, aqueles que estão mortos, ou seja, que não despertaram ainda para as realidades espirituais que eu, Jesus, estou lhes ensinando, deixa que eles se ocupem disso. Você se ocupe da vida espiritual. Se nós nos ocuparmos da vida espiritual, o luto, que muitas vezes leva em consequência a um baixar de sintonia vibratória, a uma tristeza e atrai os nossos amigos espirituais que também estão vibrando nessa faixa, acaba por se tornar uma situação de depressão cada vez mais difícil de controlar, a ponto às vezes de se instalar em uma depressão gravíssima. Esquizofrenia, psicoses. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A gente tem que convir de que a esquizofrenia, as psicoses, que são doenças em que está muito aflorada a percepção mediúnica daquele indivíduo, ele tem contato com o plano espiritual, mas às vezes não tem a formação espírita para entender isso, então ele entende no linguajar psiquiátrico como alucinação, e normalmente são alucinações terríveis, né? Com tanto visuais quanto auditivas, que são as mais frequentes. A pessoa se sente apavorada, né? Então existe tanto a sintonia da pessoa que permite essa ligação com esses espíritos que são muitas vezes perseguidores de outras encarnações. E existe também o débito kármico, né? Existem inúmeras vidas que a pessoa viveu e a providência divina, né? A sabedoria de Deus que permite a todos se ajustarem, permite que aquele que um dia foi vítima desta vez esteja atuando como algoz, mas no sentido de despertar aquele que está sofrendo da doença, de que ele possa, através desses estímulos negativos, desenvolver força, desenvolver uma série de virtudes que ele pode desenvolver através do sofrimento. No livro Psiquiatria Iluminada tem essa passagem. As origens espirituais desses transtornos psicóticos não estão circunscritas a uma única passagem encarnatória. Conteúdos de vidas pré-existentes se somam à realidade atual, reunindo fatos e experiências que podem desencadear situações que levem a desajustes, propiciando o aparecimento de sintomatologia relacionada aos distúrbios mentais. Então a gente traz muitas vezes de outras existências a débitos que nós estamos sanando na existência atual. É que pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo aos vícios que corroem a vida moral, e através do próprio pensamento desgovernado pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam as psicoses. Então, no caso das psicoses, a gente tem um pretérito, né, de muitos delitos que todos nós temos. Né? Pensemos na humanidade, né? A humanidade de hoje, ela é fruto de incontáveis guerras, de escravidão, de comércio de escravos, de seres humanos, de tirania, né? Doméstica, de violência em todos os níveis. Nós somos herdeiros de todo esse passado kármico. Né? Nós somos seres humanos muito endividados, somos mais, outros menos, mas as psicoses nascem do passado e eclodem no presente
com essa sintonia que a gente nos permite manter em níveis desajustados de pensamento. O comportamento suicida, um outro transtorno mental. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Nem se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Olha que afirmação de Jesus, né? Que pode, se nós aceitarmos como uma herança de Jesus, né? Ele está dizendo: vocês são herdeiros da minha paz, estou deixando a minha paz com vocês. Se a gente acreditar nisso, por que a gente tem motivo de sofrimento nessa vida? A gente tem a paz de Jesus, não é de qualquer um. A gente não tem a paz que o mundo dá, a gente tem a paz de Jesus. E que insanidade pensar em terminar com a minha vida. Que insanidade pensar em ter desespero a esse ponto. Se eu tenho a paz de Jesus comigo. Nas causas de suicídio, esses dados mostram aí esse gráfico de pizza, né? Que a maior parte das pessoas que se suicidam tem transtornos de humor. Os transtornos de humor são os transtornos do afeto, o afeto deprimido, né? O transtorno bipolar, que tem um lado deprimido, mas é a depressão. Os estados de intensa depressão levam muito ao suicídio. O uso de substância dessa faixa aí vermelha amarronzada, né? Também uma parte responsável por grande número de suicídios. Os transtornos de personalidade, como o transtorno borderline, transtorno histriônico, transtorno antissocial, eles também contribuem para uma boa parcela dos casos de suicídio. A esquizofrenia, as pessoas, e a gente convive no dia a dia da psiquiatria com a esquizofrenia, normalmente elas veem vultos e ouvem vozes. E essas vozes são sempre vozes ruins, né? Vozes que mandam acabar, mandam cometer suicídio, são vozes de comando que a gente fala. Mandam cometer suicídio, mandam parar de tomar o remédio psiquiátrico, mandam abandonar o tratamento, mandam se automutilar, se cortar. São vozes sempre muito desagradáveis. Colocam uma pessoa para baixo, dizendo que a pessoa é miserável, às vezes fazem cobranças do pretérito. Então é uma coisa meio desesperadora. A pessoa que não tem preparo, que não tem a felicidade, né, de conhecer a doutrina espírita, ser encaminhada para um tratamento de desobsessão, muitas vezes acaba indo para um desfecho triste, né, como esse. Novamente do Psiquiatria Iluminada. Em tais casos, entidades vampirescas, além de consumir os fluidos vitais de seus hospedeiros, alimentam ideias fixas por intermédio de imagens que causam pavor ao obsediado, muitas delas relacionadas a ideias de morte. Colabora-se assim para as frequentes tentativas de suicídio, ademais de prejudicar a renovação do campo mental para novas ideias pela constante ingerência fluídica, podendo manter o atordoamento para além da morte do corpo físico. Então a pessoa, além de estar lá obsediada, ela querendo fugir daquilo, mudar a sintonia mental, ela não consegue, porque o obsessor atua fortemente, fazendo com que a pessoa não mude a sua ideia fixa de cometer o suicídio. Os estados demenciais no final do ciclo de vida. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida. No Psiquiatria Iluminada,
evidências científicas mais recentes têm afirmado que os indivíduos que cultivam emoções negativas ao longo da vida, assim como os que optam por uma postura de hostilidade e negativismo em relação a si próprio e ao meio que os cerca, estão mais propensos a desenvolver um declínio cognitivo e ou demência. Jesus fala, cuidado, para que o seu coração não fique pesado com essas coisas, É um pensamento muito pesado, um negativismo, uma hostilidade, só ver o lado ruim, Então, os estudos da ciência já têm demonstrado que pessoas que têm uma vida assim têm mais propensão para terem os estados demenciais do final da vida adulta. Temos aqui a frase de Jesus, cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados. Vamos aliviar o coração, deixar o coração mais levinho, vamos ver o mundo com mais bondade, com mais alegria, com mais amor ao próximo. Achar que a gente não é a vítima do mundo, que não, que nós somos privilegiados, porque Deus nos concedeu a possibilidade de estarmos aqui lapidando o nosso espírito para nos tornarmos, cedo ou tarde, um espírito puro. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Cristo em Nós, uma psicografia do Carlos Bacelli, pelo Espírito Bezerra de Menezes, e eu trouxe algumas frasezinhas aí desse livro para a gente encerrar. Alienação mental, em grande número, significa alienação voluntária ao cumprimento das leis divinas. Então imagina aquela pessoa que hoje sofre de uma psicose, de espíritos cobradores ali, que fica aquela voz, aquela alucinação auditiva. Se lá no passado ela tivesse em harmonia com as leis divinas, esse que vem cobrá-lo hoje, ela tivesse, em vez de tratado mal, esse tratado bem, ele não viria cobrar, Se sempre nós estivermos agindo bem, fazendo bem para o próximo, olhando um pouquinho menos para as nossas necessidades, permitindo um pouquinho mais, talvez que o outro seja mais feliz, às vezes até às custas do que eu acho que eu tenho direito, Eu estou semeando a minha saúde mental do futuro. A segunda frase: o espírito humano, em essência, pelos muitos erros cometidos em várias existências, traz seu corpo perispiritual na situação de alguém todo coberto por chagas que, de tão numerosas, dão a impressão de serem uma única imensa ferida. A gente falou agora há pouco, que nós somos planeta de provas e expiações. Então, um espírito que olhe para o nosso corpo perispiritual e consiga ver esse corpo perispiritual, vai ver o corpo perispiritual todo machucado. Cada feridinha dessa é um ódio cultivado, é um egoísmo aqui, é um orgulho ali, é uma intolerância num outro ponto do nosso passado que foi marcando ali o nosso perispírito. E a gente está aqui para depurar isso. A gente pode depurar através da expiação, através da doença, ou a gente pode depurar isso através da ação do bem. A escolha é nossa. Tanto é que agora as duas últimas frases: não há tristeza íntima que a prática da caridade aos semelhantes não possa solucionar. Essa frase é do Bezerra de Menezes. Todo aquele que se percebe de espírito depressivo deve procurar entrar em harmonia com a sua consciência, ocupando seu tempo disponível em qualquer atividade de ordem assistencial. São as curas que o Dr. Bezerra de Menezes dá para as doenças mentais. Tem um livro da Vera Lúcia Marizeli de Carvalho, eu não trouxe nenhum caso dele aqui hoje, mas eu acho uma leitura muito bacana. Chama Deficiente Mental, porque fui um. Ela traz vários casos, é um livro, uma psicografia por espíritos diversos, cada um
trazendo a história de uma encarnação em que ele foi deficiente mental, tem muitos casos de autismo nesse livro, e aí ele relata a encarnação anterior, ou várias anteriores, na qual ele violou as leis de Deus, e isso teve como consequência a existência com o problema mental que ele teve. É muito bacana a gente ver o efeito, depois ver a causa, o efeito e depois ver a causa. Gente, era isso. Eu espero que essa conversa breve que a gente teve possa trazer pelo menos a seguinte mensagem: que nós somos responsáveis. Ninguém é responsável pela nossa saúde mental, somos nós mesmos. Queremos ter boa saúde física e mental, cultivemos as atitudes que Jesus nos ensinou. Né? Cultivemos o Evangelho, sejamos bons, amemos ao próximo. Isso será bom para nós mesmos. Eu ser bom para o outro é eu ser bom para mim. A consequência de eu ser mais caridoso, mais amoroso, mais compreensivo, mais tolerante, é que eu estou fazendo o bem para mim mesmo. Né? Tem, se não me engano, em Gálatas, Paulo de Tarso fala assim, né, que cada um colherá conforme o que plantou. Ele não fala assim, cada um colherá conforme o que o outro plantou. A gente tem muita mania de achar que o meu sofrimento é culpa do outro. Não é, gente. Se eu sofro hoje é porque no passado eu plantei. Não existe colher, não existe na justiça perfeita de Deus eu colher o débito do outro. Só colho os meus débitos. Então vamos agir bem, vamos agir cristãmente, e nesta e na próxima e nas próximas encarnações nós estaremos cada vez melhor. Tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha servido para alguma coisa essa palestra. Um abraço, uma boa noite a todos. Centro Espírita Amor e Caridade Vicente de Paulo. 80 anos em 1/6/2024. Parabéns à casa, ao fundador Herculino de Paula, muitas bênçãos de nosso protetor São Vicente de Paulo. Uma nova era se inicia, que seja de muita luz, Evangelho, Jesus nos corações e Kardec nos raciocínios. Que estejamos sempre na casa, abertos para um novo templo, novo ciclo, novos e melhores destinos. Um tempo de grandes mudanças. Seguimos unidos na esperança, lembrando da bandeira do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E do lema do fundador: fé em Deus, amor e caridade para todos. Lembrando também o lado espiritual, todas as equipes de trabalhadores que auxiliaram na implantação da casa e as que trabalham conosco hoje. Gratidão a todos e nós, pelo amor e dedicação, por escolher estarmos aqui. Quanta honra trabalhar, estudar, aprender e ensinar nessa escola de luz. Gratidão a Deus, a Jesus, a tudo e a todos.